começando um desafio hoje. Boa noite. Está sendo gravado, então, assim, é uma coisa que a gente vai vivenciar e vai poder experimentar mais vezes. O meu convite hoje, inicialmente, para cada uma de vocês, é que a gente faça um exercício básico, logo para começar. Porque quando a gente vem para iniciar alguma coisa, um aprendizado, uma nova possibilidade, uma nova expectativa, às vezes a gente vem com muita coisa, muita bagagem. A gente vem com muitos credos, muitas ideologias, então a gente vem com aquela ideia de que, isso eu já sei, isso eu posso aprender. Então, hoje, o que nós já vamos começar é simplesmente nos permitir. Então, eu faço um convite inicialmente a cada uma de vocês para respirar fundo, pelo nariz, soltar o ar pela boca, respirar novamente pelo nariz, soltar o ar pela boca, e vocês vão repetir para vocês mesmos. Eu, diga o nome de cada uma de vocês, Elaine, me permito, Me me permito, autorizo, me autorizo, me ouço, me ouço, e eu quero hoje quero hoje calar todas as vozes falar todas as que vozes disseram que eu não era capaz, que disseram que eu não era capaz, que tudo era ruim e que não tinha mais jeito. Eu me autorizo, eu me permito viver o novo e de novo. Combinado? Respirem fundo novamente, soltem o ar pela boca, respirem fundo, solta o ar pela boca. Nós sabemos que nós temos muitas coisas que nós ouvimos ao longo da nossa história e que elas travam novas possibilidades. Por isso que a gente fez esse exercício. Então, eu quero, de antemão, aqui agradecer todas nós de estarmos aqui, porque significa que nós estamos fazendo a diferença. Nós queremos a diferença, nós estamos nos dispondo a viver o que é diferente. Então, o que é o resgate da identidade? O resgate da identidade é nada mais, nada menos que um autodesafio. Nós sempre achamos que quando a gente pergunta assim, põe aí no comentário, se vocês puderem, quem eu sou? Aí algumas vão dizer assim, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou tudo isso. Mas quando eu pergunto, quem é você além do outro? O que você diz? Porque você só pode ser mãe por causa de um filho, você só pode ser esposa por causa de um marido, você só pode ser divorciada por causa também do término de um casamento. Mas quem é você como você? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quem você vê? Será que você se reconhece? O resgate da identidade, ele vai trabalhar justamente você. Nesse momento, não é você profissional, porque a gente sabe que você é capaz. Não é você mãe, porque você pode estar fazendo um ótimo trabalho. Não é você esposa, porque você tem o seu marido e você sabe cuidar dele. Não é nada disso, é você enquanto você. Ok? E aí, diante disso, eu queria perguntar para que vocês pensassem rapidinho. Se hoje não tivesse mais nada disso, quem eu seria? Será que nós somos capazes de identificar quem nós somos? E muitas vezes a gente se perde nessa identidade. E aí a gente acredita que, se eu for cuidar de mim mesmo, é muito egoísmo. Só que eu gosto sempre de trabalhar a etimologia da palavra. Egoísmo é eu pegar o meu ego, é tudo aquilo que eu sou, e sobrepor ao desejo de qualquer pessoa, como se eu fosse ser absoluto. Enquanto o autocuidado diz que é eu me cuidar como prioridade, sem me sobrepor a ninguém, mas fazendo com que cada coisa esteja no seu devido lugar e que cada coisa seja a sua prioridade no tempo dessa prioridade. Eu costumo dizer o seguinte: nós, quando estamos na barriga da nossa mamãe, nós somos somente nós. E quando nós formos embora, nosso espaço lá para irmos embora para o outro mundo é só nosso. Nesse meio tempo, de quem eu estou cuidando? Eu preciso saber isso. E é importante que eu sempre saiba a ideia do que
eu realmente quero identificar em mim, quando eu me olho no espelho. Então, bem-vindas ao resgate, o desafio resgate da identidade. Se você está aqui, é porque você já está pronta para dar o primeiro passo, você se desafiou a se colocar no primeiro lugar. Como eu falei, você não está abandonando a mãe que você é, nem a esposa, nem a filha, nem nada, você não está abandonando. Você só está recolocando cada coisa no seu devido lugar com as suas devidas prioridades. Você, antes de ser mãe, você é uma mulher. Antes de ser esposa, você é uma mulher. Antes de ser profissional, você é uma mulher. Você sente, você tem dores, você tem capacidade. E é justamente isso que nós vamos trabalhar hoje. Quem eu sou enquanto mulher? Será que eu me descubro nessa mulher? Será que eu conheço essa mulher? Quando nós assistimos o filme Noiva em Fuga, e por várias vezes o entrevistador pergunta para os ex-noivos que ela foge, né, dos casamentos, como é o ovo que ela gostava de comer pela manhã. E um dizia, ela gosta do ovo pochê. E o outro falou, ela gosta do ovo frito. Não, ela gosta do ovo mexido. Por quê? Cada vez que ela estava num relacionamento, ela se transformava naquilo que a pessoa gostava. Para ela ser amada, ela se transformava naquele ser que o outro esperava que ela fosse. E ela mesma se perdia. Porque ela não entendia que depois ela tinha medo de quem ela estava encarando. Muitas vezes a gente se transforma naquilo que o nosso marido quer e ele nos abandona. Nós nos transformamos naquilo que o nosso patrão quer e a gente é demitido. Nós nos transformamos naquilo que os nossos filhos querem e muitas vezes eles nos deixam de lado, porque nós achamos que nós não somos boas o suficiente para sermos amados. Então, hoje nós vamos descobrir esse potencial que nós temos de descobrir quem realmente nós somos. Tudo bem até aqui? Combinado? Pode ir colocando nos comentários aí, ó. Eu quero. A Lili e a Aline estão aí no time, acompanhando tudo, vendo tudo. Elas estão aí fazendo um trabalho lindo. Eu quero já de antemão agradecer o trabalho delas nessa proposta do desafio de resgate da identidade de vocês. Tá ok? Vamos nós, então, começar o nosso desafio de agora em diante. Vamos, se puder anotar, anota. Se quiser gravar, grava, mas faça tudo o que for possível. Quem é a Elaine? Algumas pessoas aqui já me conhecem de muito tempo. Essa mulher linda que você está vendo agora só se descobriu literalmente aos 39 anos. Você imagina uma mulher que entrou para a faculdade quando ia completar 18, terminou a faculdade quando ia fazer 22, sempre foi uma ótima aluna na aula, entrou para um concurso público, passou no concurso público com 20 anos de idade, virou gerente geral na empresa que trabalhava do concurso público aos 24 anos de idade, e aos 34 ela perde tudo. Sabe por que ela perde tudo? Porque ela acreditava que tudo poderia suprir o buraco que existia dentro dela. Tudo poderia calar o grito dela. E aí, essa primeira foto que vocês estão vendo sou eu quando eu passei no concurso público, que eu estava trabalhando, que eu era gestora, que eu vivia para o meu corpo, para meu estudo, para minha vida. Eu achava que o mundo era meu, que eu estava sobre todas as coisas, porque eu era absoluta. Só que aí, aos 34 anos, eu me envolvo num relacionamento, que era um relacionamento tóxico. Essa aqui sou eu com 34 anos. Não é a questão de peso, não é a questão do cabelo, não é a questão de nada. Pensem que esse dia eu estava no casamento do meu irmão caçula. Deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais triste para mim, porque eu tinha descoberto naquela mesma semana que, com 7 meses de casada, eu tinha sido traída pelo meu ex-marido. Dali em diante, foi só ruína abaixo. Eu estava me transformando em alguém que ele tentava gostar, que eu achava que ele gostava. E aí, durante 4 anos, eu ficava ouvindo as vozes. Você vai restaurar o seu casamento, luta por ele. Você vai conseguir. Não, olha, se você fizer assim, eu buscava todos os conceitos, todas as histórias, achando que aquele casamento seria restaurado. E ele continuava me traindo e aprontando. E eu sofrendo dentro de uma mesma casa durante 4 anos. E eu perdi tudo. Lembra do emprego? Eu abri mão do meu emprego para viver para o meu marido. Eu vivi a vida dele. Eu parei de viver para mim. Até que um dia eu sou abandonada por ele.
porque eu já não era mais eu. Aquela mulher admirável que ele conquistou se perdeu nessa mulher aí. Eu era uma mulher linda, admirável, estudada, profissional, trabalhando. Eu passei a viver em função do outro. E quando eu digo do outro, não é só o marido, não é só o filho, é tudo aquilo que toma o nosso lugar. E aí eu volto aos 38 anos para dentro da casa dos meus pais para tentar ganhar dinheiro, porque eu volto sem nada. O apartamento que era meu eu perdi, o carro que era meu eu perdi, o emprego eu perdi tudo. E eu volto para a casa dos meus pais. E vou montar uma lojinha na garagem. Uma mulher formada, que não acreditava mais em si mesma. Eu não acreditava mais que eu era capaz de nada. Mas eu tinha talentos. Então eu resolvi cuidar dos meus talentos. Essa daí sou eu colocando papel de parede no quarto, que um dia eu morei quando era novinha. Porque eu não tinha dinheiro sequer para poder reformar o quarto. Estou eu lá colocando o próprio papel de parede. E aí, ali eu começo a descobrir aonde foi que eu me perdi. Eu começo a fazer terapia, porque eu precisava de ajuda para encontrar quem eu era. Porque eu estava tão imersa nas minhas dores, nas minhas angústias, nos meus medos, que eu não olhava nada além daquele lugar. Nem do quartinho, nem da lojinha, nem do meu trabalho, nada disso. Eu não me via capaz de fazer nada. Eu só acordava triste, dormia triste, e acordava triste e dormia triste. E aí eu vou e começo a treinar, começo a malhar, volto a ficar bonita de novo. Só que aí eu começo a me envolver de novo em relacionamentos ruins. Até que na terapia eu descubro por que eu me envolvi em relacionamentos ruins. Porque simplesmente eu achava que o outro tinha que suprir a minha dor, a minha carência, a minha falta. Até o dia que eu descubro que não é bem assim. E eu começo a fazer terapia e lá eu descubro a psicanálise. E eu me torno psicanalista. E à medida que eu vou conhecendo a psicanálise e vou trabalhando com isso, eu vejo uma outra paixão, a psicologia. E eu começo a fazer a faculdade de psicologia, nada mais, nada menos, que aos 46 anos de idade. Isso, gente, eu estou no segundo ano de psicologia, eu vou me formar com 52 anos de idade. Então, se você está dizendo assim, ah, mas ali ela é novinha, não tem tempo de ser novinha. O nosso espírito, ele é atemporal. E tudo que é atemporal não tem tempo para se realizar. E o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje é o seguinte: não tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Sabe por quê? Na minha turma de psicologia, tem gente de 18 anos e tem gente de 65 anos que vai se formar com 70 anos. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de vontade. É uma questão de se dispor. E quando você se dispõe, tudo é possível. Tudo bem? Tudo ótimo até aqui, mulherada? Vamos lá. Não dá para nós pararmos os nossos sonhos. Eles existem. E eles estão gritando aí dentro de vocês. Vocês só vieram até aqui porque existe algo gritando dentro de vocês. Não foi simplesmente porque é uma modinha, porque vocês querem. Não, não é isso. É porque vocês estão pedindo algo dentro de vocês. E se você hoje pudesse contar a sua mesma história para você mesmo, será que você mudaria alguma coisa? Mudaria tudo? Não mudaria nada? Eu poderia mudar tudo na minha vida. Eu só não mudaria a mim mesma. Por quê? Hoje eu reconheço o quão valiosa eu sou. O quão apaixonada por mim eu me tornei. Que mulher incrível que nós somos. Que mulher maravilhosa que nós somos. Sabe por quê? Em vista de todas as dores, em todas as dores abafadas, todas as angústias caladas, nós ainda estamos em pé buscando ainda um fôlego. E todas vocês que estão aqui resolveram botar a cabeça para fora do mar e dizer assim: eu quero respirar um pouco mais. É a minha chance agora. Então, se você pudesse agora respirar, olhar para toda a tua história e dizer assim: o que que eu mudaria? E não é sobre você, é sobre escolhas. Essas escolhas, elas têm um começo e um motivo. E esse começo e esse motivo é nada mais, nada menos fruto da sua dor.
fruto da sua falta, fruto da sua carência. Por isso que eu falei que nós vamos trabalhar os nossos medos, as nossas dores, as nossas culpas, porque os nossos medos, eles nos comandam. Vocês sabiam que vocês, quando nascem, só têm 2 medos? O bebê só tem 2 medos. O medo de altura e o medo do barulho. Porque o barulho, ele tem acesso dentro da barriga. E a altura é a primeira coisa que fazem com ele, elevam ele para o alto. É a primeira sensação depois do trauma de ser tirado de sua mãe, é puxar ele para o alto. Então, os únicos 2 medos que todos nós temos naturalmente é altura e barulho. Todos os seus outros medos foram construídos a partir de toda a sua vida. Seja dos medos que a mamãe falou que você tem que ter, o papai, seja da sociedade, seja o que te fizeram, seja o que te causaram, seja os abandonos, sejam as faltas, as dores, as carências, sejam os próprios traumas. Então, o que será que você mudaria hoje, hein? Porque eu mudaria tudo, só não poderia mudar a vida. Vamos? Nós pensamos que essa mulher aí, não, ela é poderosa, maravilhosa, né? Está aí lendo um livro, Mulheres que Correm com Lobos, mas é uma mulher que ainda está todos os dias se reconectando, se encontrando, porque o trabalho de reconhecimento, de resgate é diário e constante. Por isso é que eu estou aqui dizendo para vocês que não é uma receita pronta e vai respeitar a subjetividade de cada uma de vocês, cada um. Fique agora para entender o seguinte, nós precisamos ressignificar algo. Todo mundo aqui, no começo, ouviu uma musiquinha. Quem entrou logo no começo, ouviu uma musiquinha. E depois eu vou colocar no grupo para vocês ouvirem sozinhas, no momento de vocês de ressignificação. Só que agora eu vou pedir que cada uma de vocês feche os olhos. Todas vocês, fechem os olhos. Pensem em vocês escrevendo a história de vocês. Qual é a dor? Qual é a marca? Qual é o trauma? Qual é a angústia? Que hoje mais te afeta. Que você poderia dizer assim, essa parte da minha história eu queria abandonar, eu não quero ficar com ela. Isso não faz parte de mim, ela não é para mim, ela não é minha, ela é o que o outro me causou, eu não era culpada. É sobre o outro ter me largado, é sobre o outro ter me abandonado, é sobre o outro não ter me desejado. Não é sobre mim. Porque eu agora, eu escolho diferente, eu escolho me desejar, eu escolho me amar, eu escolho me ressignificar, eu escolho me acolher. Eu escolho acolher aquela menina que chorou. Eu escolho acolher aquela mulher que hoje não está dando conta de tudo, porque ela está tendo que dar conta. Porque se ela não for perfeita, ninguém vai amá-la. Eu quero que você pense nisso agora. O que você escreveria nesse papel que você faria questão de amassar? E dizer, isso não é meu. Isso não é meu. O que você faria agora, se você pudesse calar todos os sons e só lembrar da sua dor? A Aline vai colocar só o trechinho daquela música inicialmente, para vocês agora fecharem o olhinho de vocês e se lembrarem do que essa música está falando. As noites que não tinham fim, mesmo após queda, silêncio e dor, sempre retorno ao meu interior. Sou flor que desabrocha no tempo certo, sou sol que aquece por dentro, por perto. Não importa o quanto escureceu, sempre há uma luz dizendo sou eu. Sou amor no gesto de me levantar, na coragem de recomeçar, na fé de seguir com o coração, mesmo com marcas da transformação. Eu sou amor no toque que dou, na forma suave com que me perdoo, no olhar sereno pra minha verdade, na esperança viva da liberdade. Não preciso ser quem eu já não sou, posso renascer no que me tocou. Posso dançar mesmo sem o compasso,
posso amar sem esperar abraço. Posso amar sem esperar abraço. Quantas vezes nós estamos esperando o outro nos amar? Quando, na verdade, nós deixamos Eu ser sou o abraçados. amor que Nós escolhe, elogiamos o outro, mesmo quando tudo nós manda. esquecemos de nos elogiar. Eu sou Nós esquecemos de nos cuidar, de nos olhar, de nos perdoar. Somos capazes de dizer para o que a gente sente, que bobagem. Mas se alguém diz para a gente, eu não estou bem, tá bom, o que você tem? Eu sou o amor que Quantas vezes nós perguntamos a nós mesmas, o que você tem? O que você está sentindo nesse momento? Que abraço você quer nesse momento? O resgate da identidade, ele está na ideia de que, primeiro, você olha para você. Você não tem como olhar para o outro se você não se vê. Porque a dor que vai estar em você, você vai estar vendo no outro. O resgate da identidade, ele tem muito na ideia do que eu sou, de quem eu sou e do que eu preciso. Eu preciso olhar para mim e dizer assim, eu tenho o direito de me perdoar. Eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de falhar. Aqui eu não estou dizendo que você vai ser perfeita, porque eu continuo não sendo. E eu estou amando viver a imperfeição da vida. Porque a gente começa a perceber que a gente começa a descobrir a liberdade de ser humano, de ser leve, de ser pessoas, de trazer aquela criança alegre que queria brincar e às vezes a gente se podou, porque é mãe, porque é esposa, porque é profissional, e a gente parou de sorrir, a gente parou de brincar, a gente parou de rir das bobagens, a gente parou de rir da gente, a gente parou de se acalentar, a gente parou de se sentir, a gente parou de se admirar. O resgate da identidade, ele está em dizer assim, olha para você, é o seu documento, é a sua digital, a partir de você. A identidade, ela é muito sobre nós, tem a nossa digital, tem o nosso nome, tem nossa data de nascimento, tem a nossa filiação. A nossa identidade não é pegar a nossa história e jogar fora, é pegar a beleza dessa história e transformar em quem você quer ser. Essa é a proposta do resgate da identidade. Não é sobre o outro, é sobre a sua história, construída a partir de você. Vamos fazer isso? Combinado? Aí agora a gente vai trazer uma outra ideia aqui de qual é a proposta do resgate da identidade. De nós entendermos de maneira bem mais clara essa questão da identidade. Nós não vamos aqui mudar toda a sua história do dia para a noite. E nem é a nossa intenção. Não estou aqui trazendo, não, vocês agora vão ter uma mudança de vida de hoje para amanhã. Não, vocês estão dando o primeiro passo de um processo. O meu processo, como eu falei, começou aos 38 anos de idade. Eu estou com 48. São 10 anos desse processo. E todos os dias é uma nova fase. O que eu vou dizer para vocês é que eu estou um pouco mais à frente de vocês. Só isso. Eu só avancei um pouquinho mais. Não avancei na profissão, não é sobre isso. Eu avancei no meu autoconhecimento. Por isso é que hoje eu consigo falar para vocês sobre o que é o autoconhecimento. Então, você está disposta a começar esse processo do desafio? Ele vai durar 7 dias, tá? De que maneira? Elaine, eu vou ter que estar aqui, então, todos os dias, 7 horas da noite? Não. Vocês vão receber lá no grupo do Metanoia Feminina vídeos de práticas diárias e algumas reflexões para a gente. Serão reflexões rápidas. E o que vai acontecer aqui? Vocês vão dizer assim, eu não tenho tempo. Vocês vão ter que encontrar esse tempo. Porque serão apenas 7 minutinhos de uma mensagem para vocês. Depois dessa mensagem, vocês vão praticar algo que eu vou deixar como ferramenta para vocês. E aí, qual é o objetivo disso? Começar a ouvir a sua voz interior, entender onde foi que você se perdeu, começar a ser a protagonista da sua vida,
Em um curto período, você começará a trilhar os novos caminhos. Você vai trilhar os caminhos. Você não vai realizá-los. Por quê? A proposta aqui é eu trazer as ferramentas para vocês. Vocês começarem a mudar isso. Para aquela mulher que já acorda, cuidando de filho, cuidando de marido, arrumando casa, indo trabalhar, pegando o ônibus cheio, se você observar bem, você se perdeu em algum momento. E aí pensa que aquele tempinho da maquiagem, não, estou me cuidando. Não. E a maquiagem, quando você tira? Você gosta de quem você vê depois da maquiagem? Quando você está no seu ambiente social, seja religioso, seja profissional, seja qual for, você é uma pessoa alegre, mas quando você olha para dentro da sua realidade e encosta sua cabeça no seu travesseiro, quem você é? Quando você percebe tudo que você sente, e aí você se depara com aquilo que você vê, e que ninguém está ouvindo o que você está gritando, como você se sente? A estrutura do trabalho, do desafio é o seguinte: vai ter um vídeo para cada uma, e no primeiro dia vai ser o grito silencioso. O momento em que a alma pede socorro e ninguém ouve. Eu ouvi o socorro de vocês nas mensagens de vocês. Por isso é que de vez em quando eu desafiava. Vamos agradecer hoje. Vamos pensar sobre isso hoje. Quem fez isso hoje? Porque eu vi que algumas ali estavam realmente tão absortas no mundo que elas estão vivendo, elas não estavam olhando para si mesmas. E aí, quando a gente faz uma enquete para saber das inscritas aqui, o que mais elas estão buscando, a maioria é: eu quero me encontrar. O segundo dia é onde eu me anulei. Quando eu decidi que o outro era mais importante que eu. Quando foi que eu deixei de viver a minha vida para viver a vida do outro? Viver o sofrimento do meu filho, viver o trabalho do meu marido, viver a dor da minha mãe, a doença do meu pai. Quando foi que eu parei tudo? Esqueci quem eu sou. E aí agora eu estou perdida. Eu me transformei em alguém que eu não sei quem é. Quando eu me olho no espelho, eu não sei quem é. Ah, mas eu sou uma ótima filha. Tá, você é uma ótima filha. E você é ótima para você? Dia 3. A mulher que ninguém vê. Como me tornei invisível até para mim mesma. A maioria das mulheres estão tão donas de casa, mães, esposas, que quando às vezes elas falam assim: poxa, vocês podiam fazer algo para me ajudar. Você percebe que ninguém faz. Porque você está ali para fazer. E quem é que está fazendo por você? Você se tornou invisível. O dia 4. A primeira escolha sou eu. Aprendendo a dizer sim para mim mesmo. Como é difícil a gente dizer o primeiro não para quem só diz sim. Mas quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Sim para a minha vida, para a minha história, para aquilo que eu quero. O outro vai ficar chateado, sim, mas quantas vezes você tem ficado chateada, sobrecarregada, cansada, triste por estar só dizendo sim? Dia 5. A voz que calou. Eu engoli palavras demais. Hoje eu escolho falar. Às vezes a gente engoliu porque não queria ferir. Às vezes a gente falou porque estava ferido. E aí feriu outras pessoas. E hoje eu vou escolher falar a partir do que eu estou sentindo dentro de mim, enquanto uma pessoa que conhece as suas próprias vontades, desejos, sonhos e angústias e dores. Dia 6. O desejo que adormeci. Lembro do que eu queria e ainda quero. Quantas de nós deixou de fazer alguma coisa porque a circunstância atropelou? Existem mulheres que pararam de estudar porque tiveram um filho. Existem mulheres que começaram a trabalhar porque ficaram viúvas. Existem mulheres que não acreditam mais nos relacionamentos porque foram traídas. E pararam e calaram seus sonhos, simplesmente por causa das circunstâncias. Mas o sonho está aqui dentro. Não existe sonho que comece para não ser realizado. Todo sonho começa para ser realizado. Se ele começou, é porque o seu cérebro disse que você era capaz. Parou por causa da circunstância, pega essa circunstância, reformule a ideia dela e recomece o seu sonho, agora com a sabedoria e a maturidade. Reencontro, a mulher que volta para si. Essa mulher é a mesma mulher que está lá na época da academia, que passou no concurso, tudo isso. Só que era uma mulher por fora.
bonita, por dentro, vazia. Essa mulher, hoje, é por fora bonita, por dentro, cheia de si mesma. A minha proposta hoje é você hoje se preencher de você. Mas você só se preenche de você se você começar com pequenos degraus, pequenas atitudes, que você vai dizer assim, não tenho tempo. Não, você vai ter que fazer esse tempo por você. E quando você se sacrifica para o outro, você mata um pouco de você. Mas quando você faz algo por você, você pode trazer vida, e você se torna uma pessoa completa. E a sua caminhada é um pouco mais longa. Eu poderia ter pego toda aquela ferida, tudo aquilo que me causou dor, e ter dito, não, agora acabou. Eu peguei tudo aquilo, reformulei toda a história, para hoje vir dizer para vocês aqui, olha, teus sonhos não morreram, porque você não morreu. Teus sonhos não pararam, porque você não parou. Agora é muito sobre você voltar para si, voltar para quem você quer ser, para continuar a caminhada agora de uma maneira mais sábia, mais completa, mas acima de tudo, mais feliz. Combinado? E aí, eu confesso para vocês que hoje eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada de estar com todas vocês, porque é muito bom a gente pegar a nossa história e ver todas essas mulheres aqui participando e loucas para poder conseguir fazer alguma coisa. Essa foto, eu amo essa foto. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Essa frase do Carl Jung, os psicanalistas que eu sigo, e eu acredito nisso aí. A sua história não é o que aconteceu com você. A sua história é o que você começa a escrever a partir das suas escolhas. Escolha. E comece a sua escolha com você. Se escolha. O resgate da identidade é a oportunidade que você precisa para dar o primeiro passo para você se encontrar. A gente pode junto fazer esse planejamento. Por quê? Você poderia estar levando os 10 anos que eu estou levando. Mas eu estou fazendo você entender que eu posso te dar ferramentas em 7 dias para você começar a avançar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 anos do que eu levei para aprender. E eu não aprendi só na psicanálise, eu aprendi com a minha história, eu aprendi me olhando, eu aprendi olhando para dentro do que eu precisava viver. E aí a gente vai começar a fazer uma escolha. E agora a escolha é: eu me escolho. Eu me acolho. Eu me permito. E não é para uma ideia de o egoísmo. Eu estou sendo egoísta, não. É de dizer assim, eu estou dando oportunidade dos meus filhos me viverem, me aproveitarem, me experimentarem de maneira mais completa. Porque quantas vezes a gente queria ser uma mãe melhor, mas a gente não consegue. Eu não sou boa para mim, então eu não vou ser boa para ninguém. Quantas vezes eu queria ser uma profissional melhor, mas se eu não reconheço a minha capacidade, eu nunca vou deixar ninguém ver a minha capacidade. Eu, às vezes, reconheço que eu queria ser uma amiga melhor, mas quantas vezes eu sou minha amiga? Quantas vezes eu me permito me trancar no meu cantinho, ouvir a minha música, ouvir a minha dor, chorar comigo, me abraçar, me acarinhar, me elogiar, me parabenizar? Quantas vezes a gente precisa dar esse start? Dizer assim, o que eu vou fazer a partir de agora? Quantas aqui hoje estão pensando assim, o que ela tem que fazer? Ouça essa música agora. Eu me escolho, me abraço, me curo. Sou meu lar, meu porto seguro. Mesmo quando ninguém me vê, eu sou amor que sabe por quê. Eu me escolho com coragem. Sou inteira em cada passagem. Hoje declaro com alegria. Eu me escolho todos os dias. Às vezes o espelho me desafia, mas eu respiro e volto à harmonia. Não sou meus erros nem comparação.
corações. Sou feita de luz e imperfeições. Cada dia é nova chance de me tratar com mais confiança, de me falar com mais carinho e seguir o meu caminho. Fecho os olhos e me sinto inteira. Meu valor não vem da aparência passageira. O que habita meu coração é real. E me escolho por amor, não por ideal. Eu me escolho, me acolho com ternura. Minha presença é minha cura. Não preciso ser tudo pra todos, preciso ser tudo pra mim. Vocês perceberam que nessa música ela vai falar assim: eu me acolho, eu me escolho todos os dias. E eu sou imperfeita. Eu não sou beleza. Porque isso aqui passa, isso aqui é passageiro. Mas eu sou isso aqui. E eu me escolho todos os dias. Quem aqui está disposta a se escolher todos os dias? E pelos próximos 7 dias, você tem o direito e o objetivo de se escolher todos os dias. Quem aqui topa se escolher todos os dias? Quem aqui está disposto a se escolher todos os dias? Escreve aqui. Vai colocando no comentário. Eu estou disposta, eu estou disposta, eu estou disposta. Porque são vocês que agora estão dizendo para a mente de vocês: eu estou disposta. Eu me escolho, eu estou disposta. Isso é neurociência, gente. Isso é física quântica. Quando eu me proponho, o universo vai conspirar a meu favor, tudo vai cooperar para o meu bem. As coisas vão começar a acontecer porque eu comecei a acontecer. Isso é resgate da identidade. Isso é dizer assim: olha, estou gritando agora o que ninguém ouviu. Eu me escolho. Eu me proponho. Eu me acolho. Eu me aceito. E olha, vocês nunca mais vão escolher outra pessoa além de vocês. Porque as próprias pessoas em volta de vocês vão estar escolhendo vocês. Porque vocês foram as primeiras pessoas a escolher isso. Quando eu falei que aqui nós não iríamos tratar religião, era justamente por causa disso. Porque nós tendemos a colocar o outro, o universo, Deus, os orixás, até antes da gente. Só que nesse momento, até eles estão dizendo assim: se escolha. Eu só posso fazer um bom trabalho se você souber quem você é. Porque propósito e identidade precisam andar juntos. E se você não tiver uma identidade, você nunca vai entender qual é o seu propósito na sua vida. Eu só descobri que meu propósito era ajudar mulheres quando eu percebi quem eu era, dentro da minha história. Então, você descobrir a sua história, acolher a sua história e viver imensamente a sua história, para você aproveitar todo o seu propósito, como mãe, como esposa, como filha, como serva, como médium, como pastora, seja lá o que for o seu propósito, seja a partir de você, tá bom? Amo vocês. A gente começa uma nova história, tá bom? Vem comigo. Vou ver todas vocês muito realizadas. Muito realizadas. Aline, você consegue abrir a tela de todas as mulheres para mim, Aline? Porque, assim, eu não estou conseguindo ver todas. E eu queria, assim, depois que vocês colocassem lá no grupo, como é que foi essa experiência com vocês? Foi rápida. Mas eu digo para vocês, eu saio daqui tão feliz, porque a energia estava tão gostosa, tão boa, de tantas mulheres querendo alguma coisa. E eu estou disposta a ajudar cada uma de vocês. Porque um dia eu me ajudei. E eu também tive mulheres muito maravilhosas para me ajudar. E hoje eu vim só continuar plantando a semente e regando o caminho de vocês. As sementes, vocês é que vão colocar. Eu só vou ajudar a colocar a aguinha. Tá bom? Beijo grande para todas vocês. Elaine, só vê se todas vocês estão na Metanoia Feminina, na comunidade. Alguém não tiver, chama aqui, ou chama a Elaine, ou chama a Lili, que entrou em contato com vocês, para estar na comunidade, para participar do desafio. Conforme a Elaine falou ali, o desafio vai ser feito direto na Metanoia Feminina, na comunidade da Elaine. Serão 7 dias, 7 atividades, para que vocês participem, para que vocês interajam, para que vocês sintam e para que a gente dê continuidade ao que aconteceu aqui, né? Eu estou emocionada, com o coração quentinho. Isso, se escolha. Eu vou depois colocar as musiquinhas lá no grupo para vocês conhecerem.
ouvirem, criarem uma mente assim transformada para isso. Porque essa é uma música que eu ouço todos os dias, tá, gente? Essas duas eu ouço todos os dias. Antes de dormir, quando eu acordo, eu me proponho a escolher todos os dias. Convidem mais amigas, gente. A gente precisa fazer esse movimento avançar, tá bom? Beijo grande para vocês. Uma ótima noite.